Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café com Terapia. É muito bom tê-lo aqui conosco. O nosso projeto com Café com Terapia visa trazer profissionais da área da saúde e das práticas integrativas para discutir um pouquinho mais de como conquistar mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, estão preparados? Que a gente vai começar! Oferecimento: Método Kaizen, evolução contínua. E hoje, uma das nossas entrevistadas é a Rosângela, que é dentista e terapeuta Ayurveda. E a gente vai entender um pouquinho de como é essa prática da Ayurveda, para que ela funciona. E com muito prazer, eu dou as boas-vindas, Rosângela. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e espero que seja muito proveitoso para as pessoas que aqui estão assistindo o nosso programa. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui divulgando a questão do Ayurveda, que ainda é uma prática oriental muito pouco conhecida no Ocidente. E muitas pessoas até estranham quando me veem como dentista trabalhando nessa área. Porém, é uma prática aplicável em qualquer área da saúde. Qualquer pessoa pode estar desenvolvendo na sua rotina diária o Ayurveda. Bacana, Rosângela. Então, hoje a gente vai falar sobre a medicina Ayurveda e também um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa. De que forma que essas duas terapias elas podem trabalhar em conjunto? Quais são as similaridades que elas têm? Então, conta pra gente, Rosângela, o que é essa medicina Ayurveda? Bom, o Ayurveda, antes de mais nada, no próprio nome já diz, que é a ciência da vida. Aí, quando a gente coloca que a parte da ciência da vida, a ciência da longevidade, eu costumo brincar que foi uma área que eu acabei desenvolvendo com relação ao fato de eu ser odontogeriatra. Eu vi uma aplicação muito grande, principalmente de você desenvolver a qualidade de vida para que as pessoas idosas, inclusive, melhorassem uma condição de vida imediata. A correlação com a medicina chinesa e a medicina ayurvédica é o tempo, quer dizer, a medicina ayurveda tem mais de 5 mil anos, quer dizer, há relatos até de 1900 anos antes de Cristo, há inscritos sobre a medicina ayurvédica. E a medicina ayurvédica, ela foca o quê? No equilíbrio do ser humano, na parte biofísica e psíquica, quer dizer, você tem todo esse equilíbrio quando você trabalha os 5 elementos, que é o éter, a água, o fogo e a terra. Você tem e o ar. Você tem isso trabalhando dentro dos doshas, que é o que vai dar característica individual de cada paciente na hora do tratamento. Que bacana! Então, a medicina tradicional chinesa também trabalha com essas questões dos 5 elementos, visando o equilíbrio e o bem-estar do indivíduo, né? E nós trabalhamos muito a questão do indivíduo como um todo, né? Por isso que a gente fala holístico, né? Quando se trata do holístico, é corpo, mente e espírito, né? Então, a gente busca, através dessa integração dos corpos, né, que a gente comenta muito, para que o indivíduo ele possa se autoconhecer e também tratar, né, seja com a medicina tradicional chinesa ou com a Ayurveda. E conta pra gente, quem pode praticar hoje essa terapia da Ayurveda? Bom, quando a gente coloca a questão da prática, nós temos duas vertentes. Quem pode praticar enquanto terapeuta e quem pode praticar como pessoa, individualmente. Então eu coloco, na formação terapêutica para o Ayurveda, qualquer pessoa pode fazer a formação. Normalmente é ligado com escolas da Índia, diretamente as formações de base. É pelo menos 2 anos e meio a formação. Eu formei com a equipe do David Frawley, que é do Canadá. Quer dizer, leva 2 anos e meio a formação, são mais de 4 mil horas na formação. E você tem, e pelo Instituto Vindilaya, você tem dentro dessa formação todo o estudo da parte de anatomia, de fisiologia. Quer dizer, sendo um profissional da saúde, torna-se mais fácil a compreensão. Mas, mesmo assim, e você entra muitas vezes não é confrontando a formação, mas fica difícil, que nem eu tive uma certa dificuldade sendo dentista quando veio o diagnóstico pela língua, porque eu via para a vertente da minha formação ocidental, e dentro da formação oriental, dentro da medicina ayurvédica, é diferente algumas conotações que você tem que observar. Quando a gente coloca, do ponto de vista de prática, quem pode praticar o Ayurveda são 16 ramos dentro do Ayurveda, inclusive um dos ramos que é questionável se pertence ou não na parte de tratamento, mas auxilia no tratamento ayurvédico, seria o Yoga.
Então a gente coloca isso. Quer dizer, a prática na parte de espiritualidade, na parte do equilíbrio emocional, na parte do equilíbrio da pessoa, quando você quer trabalhar corpo, mente e espírito, qualquer um está. Não tem uma faixa etária específica. A única coisa é que a pessoa tem que ter a compreensão mínima de algumas rotinas que precisam ser estabelecidas dentro do tratamento. Mas a prática é aberta. Que legal. E bacana tu comentar sobre yoga. A gente ainda vai falar nesse mesmo podcast sobre yoga, no qual eu sou apaixonada, sou praticante já há algum tempo, né? Acredito, você também, né? Sou Pratica, praticante. né? Então, assim, a yoga, ela abre muitas portas, né? Uma visão do todo, né? E é muito bacana. E existe, Rosângela, conta pra gente algum pré-requisito, vamos dizer assim, para eu poder praticar, receber a Ayurveda? O Ayurveda, a medicina ayurvédica, ela é extremamente individualizada, como na medicina chinesa. Você tem que fazer toda uma parte da anamnese para individualizar, porque dentro do Ayurveda nós temos os doshas, que é a característica individual que a gente já tem desde o nascimento, que seriam os 3 doshas básicos, que seria o Vata, o Pitta e Kapha, que é o que vai te dar a diferenciação enquanto pessoa, e vai te dar inclusive a característica física, a característica comportamental, a característica de alimentação. Quer dizer, você tem que individualizar a pessoa para que você consiga fechar qual o dosha dominante ou qual o dosha em desequilíbrio, para que você possa estabelecer um tratamento. É um tratamento que não é da noite para o dia. Você tem auxílio através da aromaterapia, da fitoterapia, na parte das massagens, através da alimentação, que a alimentação é algo trabalhado muito fortemente no Ayurveda, e as rotinas básicas de vida diária que você estabelece. Quer dizer, com as mudanças tuas no teu perfil de rotina. Certo. E interessante porque algumas pessoas comentam, né? Porque a Ayurveda é apenas massagem com muitos óleos, né? Tem algumas pessoas que passaram pela experiência e a única coisa que elas falam é só massagem com os óleos. Então não fica só na massagem. As massagens, que a gente brinca, as massagens quais são complementos. E não é qualquer óleo que você pode colocar na pessoa. Aí que vem a individualização. Dentro dos doshas, você tem que ter um óleo específico para cada dosha. Um exemplo simples, vou citar rapidinho para o pessoal entender o que seriam os doshas. O Vata, o Pitta e o Kapha. O Vata seria que a gente costuma brincar dentro da nossa sociedade, aquele nerds que está normalmente mais aéreo, aquela pessoa normalmente magra, aquela pessoa assim com aquela característica física assim, mais de ficar fechado dentro de casa, aquele comportamento mais na dele, mais isolado. O Pitta é aquela pessoa sanguínea, que tem aquele comportamento ativo, quer dizer que você olha aquela pessoa que a gente costuma brincar, parece que vai ser um hipertenso e potencial, e na maior parte das vezes o são, pelo comportamento. E o Kapha, a gente brinca, caracteriza aquela mama italiana, tranquila, aquela coisa complacente, quer dizer, aquela coisa gostosa, para uma pessoa mais pesada, então aquela ideia. Então, nessa característica física, você já consegue individualizar parte dos doshas. Nisso você consegue orientar o tratamento. Inclusive, existem as meditações específicas para cada dosha, existe a alimentação, existe os óleos. Quando você vai fazer uma massagem, num Pitta, você não pode utilizar um óleo quente, como a gente diz, um óleo quente, um óleo com gergelim, porque é um óleo que vai aquecer esse paciente. Vai estimular. Nós vamos agravar, que é o termo que a gente utiliza, nós vamos agravar o dosha. Nós temos que entrar com óleo de coco, que seria um óleo mais fresco. Então, queria você saber manter o equilíbrio. Então, a gente tem que trabalhar com os antídotos específicos a cada dosha, para que você consiga equilibrar o dosha. Todos nós temos os 3, nós somos tridoshas. Todos nós temos Vata, Pitta e Kapha. Porém, a característica individual é predominante por um dos doshas que você já tem desde o nascer. As fases da vida. Quando você está na fase produtiva entre os 20 e 40 anos, você tem Pitta sendo preponderante, que é o que te faz correr atrás no mercado de trabalho, faz você estudar, faz você evoluir enquanto pessoa. Então, o Pitta seria aquele do alto executivo. O executivo normalmente é um Pitta, porque ele tem que ter aquela forma de ação. Então, quer dizer, aí na parte da alimentação, um Pitta gravado, você não pode deixar comer pimenta. E normalmente são as pessoas que adoram comer carne e normalmente amam pimenta. Então, quer dizer, são coisas. Outro mito que existe em cima do Ayurveda, ninguém é vegetariano, que é aquela ideia da comida indiana que é vegetariano. Pelo contrário, a carne entra em tratamentos no ayurvédicos. Inclusive, você tem sucos de carne sendo preparados para fazer tratamento em pacientes.
Então, quer dizer, então existe todo esse mito em cima que tudo que vem o povo acha, eu vou fazer uma meditação, eu tenho que ficar lá sentadinho no silêncio, não é por aí. Então, quer dizer, é essa realidade que a gente tenta desmistificar. Que legal. E é muito interessante como se as práticas elas se complementam literalmente, né? Com certeza. Então, a medicina tradicional chinesa também tem essa leitura das emoções, do perfil. Um bom terapeuta consegue a pessoa no caminhar já perceber o padrão, né? Você fala aquela pessoa executora, mais enérgica, que é um padrão fígado, né? Sim. Você vê ali que ela tá com a energia do fígado exacerbada. Então, com a acupuntura, a gente consegue retirar, a gente fala, né, através dos meridianos, com os pontos bilaterais, equilibrar aquela energia, né? E já para a pessoa que ela tá com a energia um pouquinho mais baixa, a gente busca auxiliando ela com um óleo essencial, com uma alimentação, uma prática da atividade física, para que a energia dela se reequilibre, porque na acupuntura a gente não coloca a energia, a gente apenas redistribui, né? E Redireciona. redireciona aquela energia. Então é muito comum, às vezes a pessoa chega e coloca os pontos de um lado e não sentiu nada. Aí eu vou do outro e coloco, nossa, mas aqui tá doendo e por que aqui dói e lá não? Porque um lado tá sobrecarregado e o outro está vazio. Eu falo, um lado tá cheio e o outro tá vazio. E a gente vai fazer o que a gente pode ali com as agulhas. Mas não é apenas aquele momento, né? Então o que muitas pessoas pensam é, vou chegar no consultório, me falaram que a Rosângela é uma ótima terapeuta, a Maria Angélica é excelente terapeuta e vão resolver os meus problemas. Se você não cuidar da sua alimentação, das suas emoções, o que você pensa, quais os ambientes que você frequenta, a música que você escuta também faz muita diferença para a sua saúde. Então, assim, nós somos um todo, né? A natureza, ela está dentro de nós. Então, quando a gente olha o externo, o nosso interno é igualzinho. Como, por exemplo, os alimentos. Por que vocês acham que no inverno os alimentos que são da época são alimentos cítricos? Porque é o que o nosso corpo precisa. Restabelecer a nossa imunidade, melhorar a nossa vitamina C. Então, é essa tomada de consciência que a gente, né, visa trazer do Oriente, né? O Oriente, ele trabalha muito com a questão preventiva. E nós aqui do Ocidente já não. É a questão da sazonalidade que a gente não respeita, né? Quer dizer, se a gente respeitasse a sazonalidade, nós teríamos exatamente, nós comeríamos aquilo na época correta, porque a natureza se encarregou de nos colocar exatamente o alimento necessário para a época correta do ano. Rô, e as PICs e o Ayurveda na prática? Consegue falar um pouquinho pra gente? Sim, com certeza. Inclusive as práticas integrativas vieram para complementar realmente. Práticas integrativas complementares, o nome já está dizendo, vieram para complementar a realidade da população. Hoje nós temos, inclusive dentro do SUS, o Ayurveda já é uma das práticas reconhecidas dentro da aplicação direta. Inclusive, quando eu trabalhava com a parte de odontologia hospitalar, no extinto nosso pronto-socorro, na UTI eu trabalhava com os pacientes com a terapia Marma, que é uma das terapias inseridas dentro do Ayurveda através da oleação. A oleação em pontos para você fazer o equilíbrio energético do paciente para que ele possa ter uma condição respiratória, um equilíbrio sistêmico trabalhado com os olhos. Eu fazia, inclusive, de forma voluntária, porque eu não era, entre aspas, contratada para trabalhar com PICs. Mas as práticas integrativas, inclusive, hoje dentro das instituições, dentro da graduação, a gente já está começando a inserir na formação do aluno. Dentro da disciplina de odontologia hospitalar e de odontogeriatria, que eu ministro numa instituição aqui em Ponta Grossa, eu já coloquei um dos adendos nessa parte, porque os alunos têm que ter, pelo menos, a noção, porque as práticas integrativas não são pouco conhecidas. Elas existem, estão aqui para nos auxiliar e se complementam, realmente. Você tem, dentro da parte das práticas na odontologia, principalmente, tem a ozonioterapia, nós temos o Ayurveda, a aromaterapia, a fitoterapia, a acupuntura, todas interligadas. A parte de meditação, quando você trabalha na parte de saúde, você vê o efeito terapêutico para os profissionais de saúde. Inclusive, na pandemia se viu o efeito que foi trabalhar para poder com as equipes para que baixasse o nível de estresse dos atendentes e tudo mais. Então, quando a gente coloca isso, está na hora do pessoal, tipo assim, alertem. Tá aí, é para ser conhecida, vivenciada e aplicada. Com certeza. E mais do que isso ainda, né? Quando inserir mesmo as práticas integrativas dentro do SUS de verdade, né? Porque na teoria ainda está muito bonito, mas a gente, enquanto terapeuta, não está vendo isso na prática, né? O quanto isso vai ser benéfico para a população e principalmente para os cofres públicos, porque a gente vai estar trabalhando na prevenção, vai estar auxiliando e, consequentemente, as pessoas vão procurar menos, porque
elas vão se conhecer, vão entender como seu corpo funciona, vão saber como se autocurar. Isso não quer dizer que elas vão parar de necessitar de médico de forma alguma, né? Elas vão buscar, mas para situações mais agravantes. Quando são situações onde os terapeutas podem estar atuando, isso vai ser benéfico para todo mundo. Com certeza, os hipertensos, os diabéticos, todos terão uma qualidade de vida muito melhorada quando eles trabalharem com a parte das rotinas diárias, eles começarem a respeitar e a conhecer seu próprio corpo, sabendo do porquê da patologia instalada e o que eles podem fazer. Não é esperar que apenas o medicamento atue no organismo. Exatamente, Rô. E para a gente poder encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, com alguma dica ou algo que você acha que seja interessante colocar para o nosso público. Bom, primeiro, conhecer seu próprio corpo, se respeitar e, acima de tudo, lembrar que já é um pensamento hipocrático de quantos anos, que você tenha no teu alimento o melhor remédio e que você consiga, através das tuas emoções, entender. Tomar cuidado não somente com o que entra pela boca, mas pelo que sai e a forma com que você vai administrar teus pensamentos, teus sentimentos, porque nisso está a tua saúde, nisso você consegue evoluir. Não somente individualmente, mas você consegue transmitir às pessoas que estão à tua volta. Porque quando você reproduz uma palavra, aquela história, quando você diz assim, muito obrigado, quer dizer, muito obrigada, tá, eu estou agradecendo a quem? Eu estou espalhando dessa forma a minha gratidão. Quando eu libero essa gratidão, eu estou conseguindo receber da outra pessoa a gratidão da parte dela. E é o que eu digo, dentro das práticas orientais é uma coisa que a gente trabalha muito. É reconhecer o seu espaço, reconhecer a sua individualidade, respeitando a individualidade do outro e aprendendo com o crescimento seu e pessoal a compartilhar com o outro a sua melhor parte. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por fazer parte desse projeto. A Rosângela vai estar presente com a gente no dia 2 de março, no nosso primeiro Café com Terapia em Ponta Grossa, né? Então, para quem gostou do conteúdo, vai poder saber um pouquinho mais sobre a Ayurveda. Mas muito obrigada, Rô, e seja sempre bem-vinda. Eu que gostaria de agradecer a possibilidade de estar compartilhando com vocês a informação sobre a questão do Ayurveda, porque é o que eu digo, quanto mais pessoas a gente conseguir sensibilizar, melhor será. E obrigada pelo espaço. E só me resta agradecer para você. Gratidão com o Namastê, que é o Deus que está em mim, é o que habita em você. Obrigada. Gratidão. Terminamos o nosso primeiro bloco do Café com Terapia e agora vamos chamar o anúncio do nosso apoiador do projeto Café com Terapia. Oferecimento: Método Kaizen, evolução contínua. Voltamos ao nosso segundo bloco do Café com Terapia e se você gostou de saber um pouquinho mais sobre a Ayurveda, agora a gente vai falar sobre Yoga e eu tenho certeza que você vai gostar. E eu tô falando isso porque eu sou apaixonada pelo tema. Eu pratico yoga desde 2017, não assim linearmente, mas a gente vai e volta. E eu tô agora numa linear muito gostosa, essa prática para mim tá sendo muito proveitosa. E hoje o convidado para falar sobre a yoga é o Paulo, que é personal trainer e também é instrutor de yoga. Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Primeiramente, gratidão por estar aqui. Eu acho uma oportunidade muito válida de te falar sobre yoga para o máximo possível de pessoas, uma técnica milenar que está aí para ensinar a gente não só a ser mais consciente do corpo, mas também das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E hoje está muito em voga isso, né? De você ter uma inteligência emocional muito desenvolvida e o yoga trabalha isso de uma maneira incrível, integral. Não só na parte física, mas emocional, espiritual. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Gratidão também. E Paulo, vamos pra gente começar. O que é o yoga? Tem muita gente, quando eu falo que faço yoga, fala, eu jamais vou conseguir ficar me contorcendo. Como é que você explica para uma pessoa que tem essa visão ainda muito polarizada do que é yoga? Quando o yoga entrou no meio ocidental, ele veio pelas posturas físicas, tá? O yoga ele veio mais ou menos na época dos hippies. Ele foi introduzido no Ocidente realmente pelos hippies nos Estados Unidos, né? Então o apelo físico naquela hora era muito intenso. E também o apelo psicodélico. Então o yoga fez tanto sucesso pelas posturas complexas, como pelos exercícios respiratórios e de meditação, né? Até os Beatles faziam meditação na época, então isso veio muito junto com a prática. Embora com o passar dos anos a gente foi um pouco perdendo, né? Essa ideia de yoga como meditação, como exercício de conexão espiritual, emocional, mental, né? E hoje o apelo do yoga é muito físico.
Tanto que você vê 90% das postagens de yoga tem a ver com posturas, né? Então, assim, as pessoas às vezes chegam para mim e falam, não tenho flexibilidade para fazer yoga, não tenho força para fazer yoga. Mas eu acho que não é esse o problema. Tudo isso você vai desenvolvendo com o tempo. Yoga realmente é uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, uma aula não segue tanto um padrão como uma aula de personal, uma aula de ginástica. Isso assusta um pouco as pessoas. Mas você, como toda prática que você não começa completo. Você começa incompleto. Então, assim, você vai atingir flexibilidade. E não só flexibilidade física, flexibilidade mental, flexibilidade emocional. Você vai atingir uma paz, você vai atingir um relaxamento, um relacionamento mais íntimo com você mesmo. Então, assim, para desmistificar o yoga, o melhor conselho é fazer a prática, sentir a prática. E sair um pouco desse marketing excessivo que tem em cima das posturas. Porque as pessoas às vezes ficam um pouco abismadas ou com medo, né, de se sentirem deslocadas por causa disso. Entendi. E é muito bacana a gente trazer também que a yoga nada mais é do que uma prática mais mental do que física, né? Eu gosto de dizer que o yoga é respiração, tá? Não é nem mental nem físico, porque assim, a respiração é a ponte que liga o nosso corpo com o nosso estado mental e emocional, né? Isso é estudado há milhares de anos já, e hoje em dia está muito em estudo isso também nas áreas de psicologia, medicina. Então, a tua respiração, ela se correlaciona urgentemente, no momento presente, com o que você está sentindo fisicamente, com o que você está pensando. Então, o yoga verdadeiramente é uma prática de respiração, de pranayama, de aprender a lidar com essas energias que estão no seu corpo a todo momento, no que você pensa, no que você faz, como você se comporta. Paulo, explica pra gente como que os asanas, eles trabalham nessa questão da força física, no desenvolvimento, no equilíbrio do corpo e da mente, como que isso se dá ao longo do tempo? E mais ainda, eu diria, existe um tempo determinado ou cada um tem o seu time? Acho que como toda prática, existem as pessoas que têm certas facilidades, tá? Mas se você tem uma facilidade física, não necessariamente te torna uma pessoa que tem uma facilidade mental para fazer uma meditação ou até emocional para fazer um pranayama, um exercício respiratório. O yoga vai trabalhar principalmente no contexto de corpo como um todo, né? Ao contrário de uma musculação que você vai lá e isola o teu músculo para fazer o exercício, todas as posturas do yoga são feitas com o corpo inteiro, a todos os momentos. A gente diz que as posturas elas nascem do Kanda, que é o ponto de equilíbrio, mais ou menos aqui no baixo ventre, dentro de você. E todas as posturas saem desse ponto e se espalham para as extremidades. Então, assim, o contexto do trabalho do asana sempre é integral, é o corpo inteiro. Então, se você sente uma força ou uma dor numa postura específica, quer dizer que você não conseguiu distribuir ela pelo corpo inteiro. Então, voltando à tua pergunta, o que isso vai fazer com o corpo? Ele vai te dar uma força sistêmica. Você vai conseguir fazer força em várias formas de posturas corporais diferentes, porque você não está ativando um músculo isoladamente. Você está ativando várias extensões musculares, articulações, tendões. Então é uma prática bem completa. E bem por ser uma prática completa, ela demora algum tempo para ela gerar um resultado duradouro. Porém, assim, em 2, 3 semanas você já tem muito resultado na coordenação, no equilíbrio, no tônus muscular. Até mesmo quem tem insônia, o corpo começa a se regular de várias formas mais profundas do que só aquela aparência inicial, né? Paulo, como que a prática de yoga ela pode estar auxiliando na redução de estresse, da ansiedade? Principalmente pela prática dos pranayamas, que são os respiratórios, né? Então, a arte de você aprender a respirar de uma maneira consciente e usar essa prática meditativa e respiratória para meditar sobre você mesmo, suas emoções, isso gera um autoconhecimento absurdo. Então, assim, o asana, que é a primeira parte lá do yoga, que é a postura física, ela já vem acompanhada de respiração. Você tem os exercícios de respiração e você tem os exercícios de meditação, que também são acompanhados muitas vezes de exercícios respiratórios. Então, através dessa introspecção que você tem, primeiramente ali como mindfulness, que é prestar atenção na tua respiração, se conectar para dentro, fechar teu olho, parar de perceber as coisas externas, a respiração vai aprofundando cada vez mais nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, vai fazendo com que quando você erra por por uma emoção fútil, uma raiva, exploda, você começa a ter mais consciência daqueles pequenos erros. Eu sempre digo assim,
O trabalho mental, ele vem primeiro de colocar consciência naquilo que você está acertando, naquilo que está errando, sem se cobrar. E a partir daí você começar a ter brechas de espaço mental para você poder decidir se você vai reagir daquela forma ou não. Então o yoga trabalha nesse ponto, de fazer com que você tenha uma brecha mental antes de reagir. E que a maioria de nós age intuitivamente, espontaneamente, reativamente. E o yoga te ensina a não agir reativamente. Acho que seria por aí. Interessante, Paulo, você trazer essa questão, né, da tomada de consciência, de aprender a respirar, né? Então, para que quando a gente estiver no momento crítico, poder utilizar desse benefício. Né? Uma pessoa, quando está numa crise de ansiedade, o que vem de gente em volta falando, respira, respira pelo nariz. Gente, aquela pessoa ela está em crise, ela não tem consciência, ela não sabe respirar. Ou mesmo quando uma criança ou um jovem cai na piscina, ninguém vai lá e grita, vai, aproveita nadar. Eles vão lá e tiram da água e falam, né? Olha, agora nós vamos colocar você numa aula de natação para você aprender a nadar. Ou mesmo a pessoa, quando começa a ter, né, crises de ansiedade, excesso de estresse, ela precisa buscar ajuda. E a yoga é uma forma dela, sim, fazer um momento de introspecção e entender um pouquinho mais sobre o seu corpo, né? O yoga, acho que ele começa desde sempre na introspecção, né? Por exemplo, você vai treinar os exercícios de equilíbrio. Você começa muito cedo a entender que o equilíbrio não está naquilo que você está olhando externamente, mas está dentro de você. E no mundo a gente é muito formatado para sempre valorizar mais a informação que vem de fora do que a informação que vem de dentro. Então a gente se boicota muitas vezes, né? Então o yoga realmente é você começar a entender mais dos seus próprios sentimentos, das suas próprias razões, para você poder lidar com um mundo mais sincero com você mesmo. Exatamente. E bacana porque, por exemplo, para mim, às vezes eu tô com uma tomada de decisão, ou tô com a mente uma bagunça, vou fazer yoga. E já tive tanto insight fazendo yoga, tanta resposta, gente, vocês não têm noção. E é gostoso, porque daí é quando a gente entende que, de fato, se entende o conceito da yoga, né? Sim, você une aquela parte ali emocional, física, deixa fluir aquela energia com a respiração, as coisas acontecem, né? Exatamente. E, Paulo, pessoas que têm lesão, que têm alguma limitação física, elas podem praticar yoga? Isso é possível? Com certeza, elas até devem. Na verdade, a minha formação de yoga ela é muito voltada à terapia. Embora eu tenha uma formação mais clássica ali do Hatha Yoga, eu fui trabalhando muito com terapia na minha vida. E o mais legal é você ver como o yoga pode ser facilmente adaptado a qualquer público. Seja ele um público jovem, uma terceira idade, seja ele um público com alguma patologia ou não, a gente tem muitos recursos hoje. A gente tem elástico, a gente tem tijolinho, a gente tem almofadinha. Então, deixar a postura mais suavizada e, ao mesmo tempo, trabalhar essa força sistêmica para todos os públicos sempre vai dar um ótimo resultado. E a consciência emocional, espiritual, energética que vem junto com o yoga é muito legal. Então, assim, você entende que teu corpo é um mecanismo que vai além dos músculos, além da face muscular, dos tendões, da força. Você consegue ter um outro relacionamento com o teu próprio corpo. Então, a patologia, às vezes, ela deixa de ser importante para quem pratica yoga. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa simplesmente não é necessariamente uma cura plena, mas aquilo é facilmente superado. Ela aprende a conviver com a dor de uma maneira melhor e com menos dor. Ela aprende a se mover melhor, se ela tiver alguma limitação de mobilidade, por exemplo. Então, aquilo começa a ser facilmente transcendido na vida dela. Exatamente. E a yoga, na verdade, na minha opinião, claro, né, me corrija se eu estiver equivocada, mas é o seu melhor, né? Você vai buscar a sua melhor performance. E eu já tive professores que chegavam e faziam cada asana, cada coisa, e você ficava assim, ele todo contorcido, e você ficava, por onde que eu começo? Como é que eu faço? E aí você vai buscando, vai se entrosando também, que é muito de profissional também, né? Às vezes, aqueles profissionais, esses que eu citei, não eram o ideal para aquele momento. Mas quando você começa a tomar essa consciência de que hoje eu vou dar o meu melhor, isso serve para a vida também, né? A gente... Exato, um pai e uma mãe, ele não quer o pior para o filho, ele está dando o que ele tem, o melhor que ele tem naquele momento. E acho que na yoga é a mesma coisa, você vai desenvolver o seu melhor. Exatamente. E até você acreditar que você pode ser muito mais. Porque às vezes a pessoa chega numa aula dessa sem autoestima, sem conhecer ela mesma,
totalmente baseado no que os outros falam sobre ela e não sobre o que ela sabe dela mesma. Então, realmente, yoga é você ir lapidando você mesmo. Tanto que tem o simbolismo do Shiva, né? Shiva é uma representação mística do Adi Yogi, né? O grande yogi. E ele segura o tridente. O tridente significa que ele está com a mente, que para o yoga é emoção e pensamento, o corpo e a energia em equilíbrio. Então você aprende realmente a empunhar o teu tridente. Você saber como é que você vai lidar com a tua emoção, com a tua mente, com o teu corpo, teu espírito. Muito legal isso aí. Muito bacana. E, Paulo, para a gente encaminhar para o final do nosso podcast, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um convite para aquelas pessoas que não conhecem a yoga, que elas vêm conhecer. Fique à vontade. Pratique yoga. Você vai achar uma coisa que você não sabe que você tem dentro de você. E insista. Como a Maria falou, muitas vezes você vai numa linha ou com alguém que não é a tua vibe naquele momento. Mas insista, aprenda a respirar, aprenda a cuidar do teu corpo, aprenda a conhecer os teus movimentos, conhecer teus pensamentos, tuas emoções. O yoga está aí sendo estudado há mais de 40 anos assiduamente no Ocidente, não estou falando nem no Oriente. E os benefícios são imensos. Então, se você der um Google ali, pesquisar um pouquinho, vai surgir milhões de benefícios do yoga. Então, dá uma chance sem preconceito. Porque as pessoas ainda têm muito preconceito. No Brasil existe muito preconceito com o yoga. Seja religioso, seja o preconceito da yoga é para mulher, ou o preconceito de yoga tem que ser muito calmo para fazer. Não é bem assim. Tem aula de yoga você sai pingando suor. Tem aula de yoga você fica parado a aula inteira. Então, vai existir um yoga certo para você, com certeza, que vai te melhorar nessa autodescoberta humana. Esse é o propósito da vida, descobrir quem é você. O yoga te ajuda nisso. Legal. E o Paulo vai estar também com a gente no dia 2 de março, no Café com Terapia. Vai trazer uma vivência pra gente ali, uma prática de yoga, um experimentozinho ali, bem bacana. Então, para quem ainda não tá ligado, vai ser no Café do Lago, na Panificadora, com aquela vista do lago maravilhosa. Serão todos muito bem-vindos. Em breve a gente já vai lançar toda a programação, link de inscrição. As vagas são limitadas porque o espaço é apenas para 50 pessoas. Então, se você está gostando do conteúdo do Café com Terapia, não deixe de se programar. Dia 2 de março, às 15h30, no Café do Lago. Paulo, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, ter aceito o convite e participar desse projeto do Café com Terapia. Foi um prazer discutir com você sobre um pouquinho da yoga. Claro que muito superficialmente, mas essas são pílulas, né? Para que as pessoas se interessem um pouquinho mais e busquem saber sobre a prática da yoga. Primeiramente, obrigado. Foi muito legal estar aqui com você, trocando essa ideia. Eu acho que uma das missões da minha vida é você compartilhar o yoga. Eu acho que todo yogi tem uma vontade imensa de compartilhar, porque o autoconhecimento vem e a gente vê o mundo de uma maneira mais leve. Então eu fico muito grato de estar aí participando desse projeto e fazer parte do primeiro café ao vivo com terapia do dia 2. Vai ser muito legal, apareçam, vai ser muito bom e tem pouquíssimas vagas, como a Maria falou. Maria, obrigado, namastê, Gratidão. pela oportunidade. Esperamos vocês lá. É isso aí. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast Café com Terapia. Muito obrigada para você que ficou até o final. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar se achou relevante esse conteúdo para você. Manda para sua rede de contatos também. E vamos fazer com que cada vez mais pessoas aprendam sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, por hoje é só e até a próxima! Oferecimento: Método Kaizen, evolução contínua.